hoje sobre a regulamentação da cannabis dentro da fisioterapia, né? Como que a gente pode estar trabalhando, atuando aí com as prescrições, né? Como que o COFITO, ele nos resguarda quanto a isso? A gente tem, né, agora já de início eu trago esse slide, a lei número 6.316 de 1975. Essa é a lei de criação do COFITO, né, criação das nossas profissões de fisioterapia e terapia ocupacional. E então essa primeira lei já começa a trazer que a fisioterapia, a terapia ocupacional é uma área da saúde de ensino superior com as suas prerrogativas instaladas, né, e com atualizações, né, durante todo o percurso das nossas profissões. Então ela sempre vai evoluindo, ela nunca para, né, no tempo. O que foi determinado nessa época de 75, hoje já é outra fisioterapia, hoje é outra terapia ocupacional, né? Mas essa é a lei, então, que rege as nossas profissões. A gente tem uma jurisprudência criada, né, a nosso favor, pelo Supremo Tribunal de Justiça, né, notadamente ali pelo RESP número 1.592.496, 1592450 do Rio de Janeiro. Foi julgado essa jurisprudência em 22 de novembro de 2022, ali pela primeira turma do STJ, sob a relatoria do ministro Gurgel de Faria. E por decisão unânime do colegiado, eles reconhecem a autonomia do fisioterapeuta para diagnosticar e prescrever tratamentos, condução clínica e dar alta dentro da sua competência profissional, né? A própria justiça já fala que nós temos, né, essa autonomia de fazer o diagnóstico do paciente, de prescrever o tratamento que a gente julgar adequado ao paciente, ter toda essa condução clínica até a alta do paciente. E isso, essa parte dessa jurisprudência é algo assim muito positivo para nós, né? Que a gente está com algo assim descrito, né? Dito pelo próprio juiz. E não apenas uma normativa, né, de Conselho Federal. Isso daqui é algo assim que pesa bastante para a gente. Dentro de todo o nosso arcabouço, né, de toda a nossa história da fisioterapia, lá em 1987, né, o COFITO fez a resolução número 80. E essa resolução, ela fala puramente da fisioterapia, tá? Hoje, como a gente está fazendo essa aula da fisioterapia, eu não vou entrar nas prerrogativas da terapia ocupacional, que a ocupacional, ela vem pela resolução número 81 de 87. Então, nessa resolução, considera que a fisioterapia ela é uma ciência aplicada, cujo objetivo de estudos é o movimento humano em todas as suas formas de expressão e potencialidades, quer nas suas alterações patológicas, tá? Trabalhando com patologias, quer nas suas repercussões psíquicas e orgânicas, com objetivos de preservar, manter, desenvolver ou restaurar a integridade de órgão, sistema ou função. E com a terapia canabinoide, né, com a fisioterapia canábica, nós estamos fazendo justamente isso, né? A gente está preservando função, a gente está mantendo função, a gente está devolvendo função, restaurando essa função do paciente, né? Restaurando a integridade de órgãos do tecido humano, dos sistemas do tecido humano, principalmente e focadamente no sistema endocannabinoide. Então, não tem como dizer que a fisioterapia não trabalha com a cannabis, tá? Porque a gente está fazendo justamente o que a resolução de 1987, que foi muito antes de todo o debate da cannabis acontecer.
Seguindo ainda pela resolução, a gente tem ali o considerando, né, que como um processo terapêutico, né, lança mão de conhecimentos e recursos próprios, com os quais, baseando-se nas condições psíquicas do paciente, as condições físicas do paciente, as condições sociais do paciente, buscando sempre promover, aperfeiçoar ou adaptar através de uma relação terapêutica o indivíduo para trazer uma melhor qualidade de vida. E a cannabis ela faz justamente isso, né? A gente vai trazer muito mais qualidade de vida para o paciente, tirando toda aquela ideia, né, de entupir o paciente de medicamentos alopáticos, aonde gera-se uma máscara, né, em volta do sintoma. A alopatia ela vem justamente para fazer essa sinalização e desligar um sintoma. O problema é que daí desliga 6 outras coisas, né? Então, tira um sintoma, mas traz 6 prejuízos, 10 prejuízos, vários efeitos colaterais. Se tu pegar a bula e ler, a parte de efeitos adversos, de efeitos colaterais, ela é enorme, né? Por mexer com o receptor. Então, isso traz e dificulta muito a qualidade de vida do paciente. E, por outro lado, a cannabis ela tem essa atuação mais acolhedora, né? Uma atuação assim, não impondo, mas fazendo o nosso próprio corpo trabalhar a favor disso. Então, quando você começa a trabalhar, a vivenciar a prática clínica terapêutica canábica, você começa a viver isso, ver isso, né? O paciente tendo muito mais qualidade de vida. E isso acaba indo muito além, né? Porque não respinga só ao paciente, respinga todo a família que está em volta. Então, atendendo uma pessoa, a gente acaba melhorando a vida de 6 outras, né? Que é justamente o contrário da alopatia. Ainda pela resolução 80, essa resolução ela diz essa seguinte fala: é competência do fisioterapeuta elaborar o diagnóstico fisioterapêutico compreendido como avaliação físico-funcional, sendo esta um processo pelo qual, através de metodologias e técnicas fisioterapêuticas, são analisadas e estudados os desvios físicos funcionais intercorrentes na sua estrutura e no seu funcionamento. Né? Então, para a gente ter uma movimentação de um ombro, de um braço, de uma perna, a gente precisa de um funcionamento adequado cerebral, a gente precisa de um funcionamento adequado de músculos, a gente precisa de um funcionamento adequado de fáscias, que também depende de um funcionamento adequado de órgãos e vísceras, com a finalidade de detectar e parametrar as alterações apresentadas, considerados os níveis de graus de normalidade para os de anormalidade. Então, quando a gente trabalha, né, com a terapêutica canábica, a gente vai pegar algo que está funcionando de uma maneira anormal e buscar converter ela para o seu estado de normalidade. Agora vejam como é diferente a gente utilizar uma alopatia, por exemplo. Se eu estou com um paciente que está com sintomas depressivos, a gente entende que dentro da depressão falta o neurotransmissor de serotonina. Quando o paciente faz a ingestão, o uso no medicamento do sertralina, por exemplo, que é a serotonina encapsulada ali, comprimida, a gente está dando para o paciente, né, essa molécula, essa substância que é a serotonina. Então ele chega com um baldinho e fala: olha só, cérebro, está faltando serotonina aqui. Vamos fazer o seguinte, eu trouxe para você, e despeja aquela serotonina. Então o corpo ele para de produzir. Então a alopatia ela faz o corpo funcionar de uma maneira anormal, né? Ele está vindo de fora, ele não está vindo de dentro. Então ele despeja. E uma vez que o corpo começa a ganhar isso de fora, aí que ele para de produzir de vez. Se está vindo
né, de fora, por que que eu vou gastar energia em produzir essa substância? Então, gera-se uma dependência, né? Gera-se um efeito químico lá no cérebro, diferente dos fitocannabinoides, que eles vão chegar, eles não vão chegar com o baldinho, eles vão chegar com a prancheta. Eles vão falar, ó, tá faltando serotonina aqui, cérebro. Vamos trabalhar, vamos fazer esse negócio funcionar, vamos abrir a torneirinha aqui, ó, vamos despejar mais. Então faz com que o corpo trabalhe, faz essa sinalização, esse estímulo para que o corpo trabalhe, saindo da sua anormalidade e voltando para a sua normalidade. Então a gente não está fazendo nada que não seja prerrogativa nossa. A gente vai prescrever baseado no que foi constatado nessa avaliação, né, física e funcional, não é só física, cinético-funcional. Ah, o paciente está com o braço aqui com falta de amplitude. Não, é a funcionalidade do corpo como um todo. Técnicas próprias da fisioterapia, qualificando e quantificando-as, né? Vamos dar ordenação ao processo terapêutico, baseado nas técnicas fisioterapêuticas que vai ser indicadas. A gente vai induzir o processo terapêutico ao paciente. Vamos dar alta no serviço de fisioterapia. Vamos estar utilizando critérios de reavaliação suscetiva que demonstre não houver alterações que indiquem necessidade da continuidade dessas práticas terapêuticas. Então, percebam que nessa parte da frase, né, ele fala assim, critérios de reavaliação sucessivas. E isso é justamente o que a gente faz dentro da prática terapêutica canábica, é estar fazendo esse acompanhamento com o paciente. A gente avalia e reavalia, avalia, reavalia, avalia, reavalia, até a gente chegar na dose alvo desse paciente. E ali ele faz o seu tratamento, né? E restabelece toda a sua qualidade de vida. Mas futuramente, né, ali agora já falando de século 21, né, uma fisioterapia já mais moderna, que acredito eu que é a fisioterapia já que todos nós vivencia. Em 2010, a gente tem a resolução do COFITO número 380. Essa resolução, ela fala puramente das PICs, né? Que o fisioterapeuta, ele pode atuar com as práticas integrativas e complementares da saúde. Eu coloquei até ali no slide, né, um destaque para fitoterapia, que é justamente essa parte de prescrição de medicamentos à base de produtos vegetais, né? À base de plantas medicinais. Junto com o acórdão, junto com a resolução 380, a gente tem o acórdão 611, que já é mais recente ainda, de 2017, que fala, eu trouxe essa seguinte frase, né? A decisão do plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional visa aperfeiçoar a utilização e a indicação de substâncias de livre prescrição pelo fisioterapeuta, considerando o atual contexto científico e social, para correto emprego das plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos e fitofármacos, medicamentos antroposóficos, medicamentos homeopáticos, medicamentos ortomoleculares, florais e medicamentos de livre venda para fonoforese e ontoforese, fotossensibilizadores para terapias fotodinâmicas e nos distúrbios cinéticos funcionais, e autorizar a prática de todos os atos complementares que estiverem relacionados à saúde do ser humano e que vierem a ser regulamentados pelo Ministério da Saúde por meio de portaria específica. Então aqui, gente, eles já foram muito visionários, aonde eles deixaram aqui por último essa frase, relacionados à saúde do ser humano e que vierem a ser regulamentados pelo Ministério da Saúde. E a cannabis foi algo que veio a ser regulamentado pelo Ministério da Saúde, né? Então, a gente entra nessa janela também, a gente entra nesse grupo também, tá? E como a cannabis, ela é vinda de uma planta,
né? E quando eu falo da cannabis, do produto de cannabis, eu estou me referindo ao produto full spectrum, tá? Não falo em momento nenhum do produto isolado. Quando a gente pensa num produto isolado, né, a gente está falando ali de um fitofármaco, mas que dentro da prática clínica a gente vê que não é a forma mais indicada de se trabalhar. E quando a gente pensa no full spectrum, que a gente pega todos os componentes da planta, a gente não consegue, né, nomear ela de outra forma a não ser um fitoterápico, né? Porque o fitoterápico ele pega todos os componentes da planta, não restringe ninguém. Então, dentro desse acórdão já do 611, já está falando que a gente tem esse direito, né, de trabalhar com essas plantas medicinais, com esses fitoterápicos. E a cannabis, ela entra nesse grupo. O acórdão 611 ainda fala que na presente decisão do plenário do COFITO, trata dos seguintes recursos: medicamentos fitoterápicos, medicamentos homeopáticos, medicamentos antroposóficos, medicamentos ortomoleculares, fotossensibilizadores para terapia fotodinâmica, iontoforese e fonosforese com substâncias de livres prescrições e florais como próprios da fisioterapia. Então a gente não está fazendo nada ilegal, né? Quando a gente está prescrevendo medicamentos à base de cannabis, né? Ele se torna algo próprio da fisioterapia também, né? E eu trago ali mais abaixo, ó, fitoterápicos são considerados medicamentos obtidos com emprego exclusivo de matéria-prima ativa vegetal, né? A gente não está utilizando, a gente não está trabalhando com aquele produto da farmácia, né? Que é um medicamento sintético, que é um medicamento que a gente já tem estudos mostrando que traz um prejuízo ao paciente. E os demais produtos à base vegetal, a gente não encontra nenhuma contraindicação, né? Ainda que tentem demonizar o THC, não pode em condições de esquizofrenia, não pode na bipolaridade, né? A gente vê que realmente é diferente, né, a prática clínica do que esses estudos querem incorporar, né, querem trazer. E daí, para ficar cada vez ainda mais perfeito para a nossa classe, a gente vem agora em 2024 com o Acórdão 735, que reconhece a plena competência do fisioterapeuta para a prescrição, administração e aquisição de medicamentos e insumos, independente do veículo de administração. Então, perceba que a gente está muito bem aparamentado, né? Até aqui, lá de 1987 até 2024, a gente tem resoluções, a gente tem acórdãos, né, do próprio Conselho Federal contando para a gente, mostrando para a gente que a gente é apto a essa prática terapêutica, né? Claro que a gente sempre quer mais, a gente sempre quer mais. E agora a gente está trabalhando, né, para que em 2026 ainda saia um novo acórdão, né? Não sei em que número que vai estar ali, mas que seja um acórdão específico da cannabis. O problema é que demora um pouco porque é muita politicagem, a gente tem que criar algo assim robusto que não possa ser derrubado, como o 735 está sendo atacado, né? Ele é um acórdão que mexe, né? O pessoal entende da medicina que é uma invasão diária, então eles querem derrubar a todo custo. E eles não estão conseguindo, porque ele é um acórdão que está muito bem estabelecido, né? A gente já tem vários processos em cima, tá? Então, o acórdão 735, ele já vem deixando a gente mais protegido, né? Quanto a essa prescrição de medicamentos. Então, eu quero prescrever um medicamento da farmácia, né? Agora que saiu a tarja preta, posso, né? Não vai ser proibido, né, quanto a isso. O único problema é que agora a Anvisa trouxe que precisa-se de uma receita controlada, um receituário especial.
E nisso a gente não consegue, né? A gente não tem esse tipo de receituário. Mas também é algo que está se encaminhando para mudar esse cenário. A gente tem também, ali em 2011, esse decreto, né, o 7.508, onde, em seu artigo 28, ele especifica que o acesso à assistência farmacêutica ele ocorre mediante a prescrição de profissional da saúde. Tá? Ele não deixa exclusivo ao profissional médico, ele fala para nós justamente isso, profissional de saúde. Terminologia que inclui fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais como profissionais habilitados para a prescrição no âmbito do SUS. Tá? Então, a gente tem isso já também para prescrição de SUS. Só que para prescrição via SUS, né, obviamente, a gente precisa estar trabalhando para o SUS, né, de forma assim, trabalhando de forma particular, por convênio, a nossa receita não é aceita no SUS, tá? Precisa de todo um processo ali da questão do SUS realmente. A gente tem, né, essa questão da lei do ato médico, que é a lei número 12.842 de 2013, né, que em seus vetos presidenciais preservou as competências dos demais profissionais da saúde na prescrição terapêutica, não conferindo exclusividade médica fora do escopo privativo legalmente definido. Né? Então, a lei do ato médico, já que é algo que eles querem puxar tudo para eles, eles já deixam isso aí descrito, né? Que essa parte de prescrição terapêutica, né, todos os profissionais vão ter. E o próprio Cofito fala, né, que a fitoterapia é algo, né, de nossa prerrogativa realmente. Aí agora não a gente vai falar ainda mais disso, né, futuramente, mas a gente tem ali as normativas da Anvisa que vem com a RDC 660 de 2022, que estabelece esses critérios para importação de produtos derivados de cannabis, mediante a prescrição de profissionais legalmente habilitados. Então, se nós, fisioterapeutas, podemos prescrever fitoterápicos, nós, fisioterapeutas, temos formação em cannabis medicinal, a gente é um profissional legalmente habilitado. Futuramente, a Anvisa pegou a RDC 327 e fez uma atualização, criando a RDC 1015 de 2026, que reconhece no âmbito regulatório sanitário a utilização de insumos farmacêuticos ativos de origem vegetal, incluindo o extrato de cannabis e o fitofármaco canabidiol, reforçando a natureza fitofarmacológica e vegetal desses derivados. Então, a Anvisa já trouxe, né, e já está dizendo para todo o Brasil que a cannabis é um fitofármaco, né, que ela é um produto vegetal de um derivado da cannabis. E a inclusão, né, da cannabis sativa na farmacopeia brasileira pela RDC 940 de 2024, ela consolida a sua natureza de que a cannabis é uma planta medicinal e reinsere ela no âmbito da fitoterapia. Então, se a gente tem a cannabis lá na farmacopeia brasileira, por que a gente não pode prescrever ela? Né? Então, isso nos traz ainda mais robustez e mais segurança para a prática da prescrição da cannabis medicinal, né, da cannabis sativa. A gente tem também na nossa Constituição Federal, né, especialmente nos artigos 196 a 200, que o multiprofissionalismo é princípio constitucional de organização de sistemas de saúde, sendo a prescrição da cannabis por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais uma expressão dessa integração do multiprofissionalismo, tá?
Então, quando a gente pensa numa área da saúde, a gente já consegue ver o médico, a gente consegue ver o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, consegue ver o enfermeiro, a gente consegue ver o biomédico, o psicólogo, tá? E daí, na hora da prescrição do medicamento, o fisioterapeuta não está mais no escopo do multiprofissionalismo na área da saúde, e isso a gente já tem, né, na nossa Constituição Federal. Em nota técnica, né, esse nomezão feião aí, grande, né, número 6 de 2017, esclarece que não compete à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, reconhecer práticas, procedimentos e terapias como procedimentos clínicos, cabendo-lhe só a regulação sanitária no âmbito da sua competência legal. Em nota oficial publicada no ano passado, 19 de setembro, sobre prescrição e controle de medicamentos, a própria Anvisa reconheceu que não lhes compete definir o reconhecimento de práticas clínicas ou procedimentos terapêuticos. Isso é atribuição dos conselhos profissionais. Cabe à Anvisa apenas a regulação sanitária de produtos e serviços, né? E não, ela não pode dizer quem pode ou não pode prescrever. Ela só pode regular o produto em si, né? Quem fala que se pode ou não pode prescrever, para nós é o COFITO. Fala, pode prescrever? Vamos prescrever. E ele já falou isso lá no 380, lá no 611, lá no 735. Pode prescrever, né? Então não tem nada proibindo a nossa classe de estar trabalhando, né, com a prescrição dos fitocannabinoides. A gente tem também os termos, né, do regimento interno da Anvisa ali, no número 585 de 2021, que compete à Anvisa promover a proteção da saúde da população por meio do controle sanitário, né, da produção, da comercialização e do uso de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária. Isso não abrange a definição do escopo da atuação profissional. Então, gente, tudo isso, né, que eu trouxe para vocês, né, esses slides feios, né, não consegui fazer o slide bonitinho, fiz isso aqui agora na última hora, né, é justamente para mostrar que de toda essa janela, essa linha do tempo, a gente tem, né, esse direito à prescrição, e isso não é de hoje, né? Não é de 2026 para cá, isso é lá de 1975, quando foi criado a lei, né? Foi criado o projeto de lei da profissão. E foi-se cada vez mais se aperfeiçoando, se atualizando, né? O que deve acontecer. Há um tempo atrás, não falava-se de fisioterapia dentro de uma UTI. Hoje é obrigatório. Há um tempo atrás, não se falava-se do fisioterapeuta dentro da sala de parto, né? E isso já está se encaminhando para se tornar algo obrigatório. Há um tempo atrás, não se falava de fisioterapeuta trabalhando com medicamentos. Hoje já é uma realidade para a nossa classe, né? E por muito tempo, né? Eu falo isso agora de experiência minha aqui na minha prática clínica. Eu sou pioneiro dentro da minha cidade, né? Da minha região, na prática da prescrição de fitocannabinoides. E isso, né? Eu fui denunciado, médicos totalmente contra, eu devolvendo qualidade de vida a pacientes que eram deles e eles totalmente, né, nervosos por conta disso. Hoje a gente já tem médicos aqui dentro da cidade que estão fazendo prescrição, inclusive de uma maneira totalmente alopatizada, né, uma maneira errada. Eu peguei pacientes aqui esses tempos atrás que estava tomando 2 ml ao dia, né? Dependendo do conta-gotas, numa média, cada ml dá 40 gotas, né? Dependendo do frasco.
mas uma média que a gente vê, o paciente tomando 80 gotas ao dia, enquanto os meus pacientes, como o Ente, toma aí no máximo 20 gotas ao dia. Conseguem perceber a diferença disso, né? E aí o paciente começa a apresentar efeitos adversos, sendo que não deveria ter nenhum, né? Começa a apresentar piora do quadro, sendo que deveria só apresentar melhora. Então a gente vê que o profissional que não faz uma formação específica, ele não está sabendo trabalhar, né? Não está sabendo lidar com a prática da cannabis. E nós, por toda essa linha do tempo, né, de a gente ir ganhando espaço, a gente ir aperfeiçoando, a gente ir atualizando a fisioterapia com profissionais como a gente, né, que deu a cara a tapa, que foi carpir um lote para abrir caminho, a gente precisa estudar de uma maneira diferente e a gente traz o conhecimento e a prática clínica realmente como ela deve ser, né? Porque, não, o fisioterapeuta pode prescrever. Então, vai lá, prescreve, então é isso, porque está na moda. Né? Eu vejo que tem muito profissional atuando porque está na moda. E a gente não, a gente fez uma formação à parte, a gente trabalha com a terapia canabinoide da forma que ela deve ser. Então não tem como dar errado, a gente só precisa estar cada vez mais ganhando esse espaço, tendo mais colegas prescritores, para a gente estar ganhando cada vez mais força. Gente, a minha fala sobre a aula de hoje é isso, tá? A gente não tem mais documentação para apresentar, né? Os acórdãos, as resoluções são essas, os projetos de lei que a gente tem atualmente, tá? E a busca agora é realmente criar algo específico sobre a cannabis medicinal, tá? O único problema é que daí a gente lida com lei, né? Quando a gente quer mudar esse cenário em forma de processo judicial, que de diálogo não teve jeito, né? Foi tentado, foi conversado e uma hora eles ficam assim, né, sorrindo na nossa frente, virou as costas, já era, não teve acordo nenhum. E daí quando a gente vai por meio de judicialização, aí a gente realmente precisa se calçar nesses documentos, né? E quando a gente pega e quer falar para a Anvisa, por que não o fisioterapeuta? Eles usam a mesma narrativa, né? O mesmo discurso que é uma única frase. O fisioterapeuta não prescreve. O fisioterapeuta não entra na portaria 344. Então, isso é algo assim que eles estão se calçando em apenas um argumento, né, que seria a portaria 344, o que deixa a gente sem a prescrição do medicamento controlado. E a partir do momento que cai isso, eles não vão ter mais argumento, tá? Contar para vocês que aconteceu da Anvisa mudar documentos, né? O acórdão 611 mudou o acórdão 735 num processo, né, para induzir o juiz ao erro. E nisso daí, né, tendo essa litigância de má fé, a Anvisa meio que deu um tiro no próprio pé com isso, né? Agindo totalmente de má fé. Então veja a que ponto que eles chegam, né? Com essa questão de querer proibir outras classes de prescrição. E isso envolve tudo uma terminologia, né? Tudo um cenário político, onde a medicina ela está perdendo aquele espaço dela, aonde ela é Deus, né? Onde o médico fala, você acredita. Porque se não tem ninguém para falar que o anti-inflamatório agride os rins e tem efeitos colaterais, que faz mal, prejudica o processo inflamatório, o médico vai continuar dizendo que é bom. A partir do momento que chega alguém e fala, não, ó, esse negócio está errado. Então o pessoal começa a sair dessa linha e começa a ir para cá.
e eles acabam perdendo esse espaço, acabam perdendo pacientes, né? Acabam perdendo esse monopólio de tudo que eles falam é regra e ninguém discute. A partir do momento que alguém começa a peitar, eles começam a ficar com esse receio, com esse medo, tá? Então, e é justamente isso que a gente está fazendo, né? A gente está ganhando nosso espaço e eles estão tremendo na base, né? Eles estão realmente sentindo essa pressão. Gente, está acabando o tempo aqui já, né? Já vai se encerrar. Alguém tem alguma fala, alguma coisa? Quer complementar? Encerramos por aqui. Não? Gente, então eu desejo a todos aí uma boa noite. Eu vi ali que a doutora Letícia colocou o link do Forms, né, já aqui no chat. Peço que quem se fez presente aí preencha ali, né, responda para a gente ter esse controle aí de ver como que tá as participações, tá bom? E na semana que vem, né, espero ver quem que vem para falar alguma coisa aí de diferente para gente. Tá? Então, finalizamos aí mais uma aula, tá? Eu espero o feedback de vocês aí. Vão com segurança aí, tá? Podem prescrever sem medo, a gente está bem aparamentado quanto a isso. O nosso conselho de classe é a favor, tá? E qualquer problema que acontecer, a gente tem a nossa assessoria jurídica, a gente tem o nosso conselho que está aí para nos defender, tá? A gente não está fazendo nada ilegal, não. Então, podemos continuar aí nessa luta aí sem medo nenhum, tá? Desejo a todos aí uma ótima noite, né, de quarta-feira, o resto de semana aí seja muito bom para todo mundo. E a gente se encontra aí futuramente. Até mais, gente. Até mais. Boa noite.